começar aqui com a nossa apresentação, para que a gente possa, então, deixa eu colocar aqui no modo de apresentação, para que a gente possa definir o que vem a ser o Insights, que a gente chama normalmente só de Insights, mas o nome completo é Insights Benchmark and Analytics, é o nome desta plataforma, que, como eu disse, é uma plataforma de análise bibliométrica. Então, ela é uma ferramenta de análise bibliométrica. Essa apresentação, eu vou usar só uma parte dela, que eu vou optar por mostrar tudo ao vivo, que eu acho mais interessante. De qualquer forma, essa apresentação, assim como essa gravação que já está acontecendo, vai ser enviada para o pessoal da biblioteca para que possam colocar, então, disponibilizado para que vocês possam acessar posteriormente. Bem, então vamos lá. O que vem a ser o Insights Benchmark da Analytics? Ela é uma ferramenta de avaliação de pesquisa, ela é uma ferramenta de análise bibliométrica que, na verdade, vai analisar a produção científica baseando-se nas citações. E, como toda análise bibliométrica, a gente se baseia em citações que vai permitir justamente que a gente identifique a visibilidade da produção científica e, a partir disso, possa fazer comparativos com pares, né, ao redor do mundo. Então, dentro do Insights, você pode fazer análises comparativas por autores, por instituição, por país, por área do conhecimento, por onde foi publicado o trabalho, ou tudo isso de forma combinada. Eu quero analisar a produção científica de algumas instituições para fazer um benchmark, mas eu só quero durante um determinado período de tempo, relativo à produção científica em determinada categoria, ou que eu posso também combinar isso em determinada categoria que tenha, por exemplo, uma colaboração internacional. Então, eu posso fazer uma combinação de parâmetros de filtros que vão me dar um resultado esse dentro do Insight que você pode trabalhar escolhendo diferentes indicadores, diferentes cálculos que são feitos, né, índices que são calculados, para você, a partir dessa combinação, tanto de filtros quanto de visibilidade de indicadores, você possa analisar de forma adequada, né, àquela produção científica que você quer, na verdade, ter uma visão mais profunda. Então, é possível você analisar utilizando essa ampla variedade de indicadores de desempenho, que são, nós temos tanto indicadores quantitativos, que são, na verdade, um acumulado do somatório, como também indicadores normalizados, para que você possa monitorar a produtividade e o impacto científico, né, dessa produção científica em vários níveis, como eu disse. Pode ser da instituição, você pode fazer por tipo de documento, por um pesquisador, pelo periódico, pela área do conhecimento, verificando colaborações que sejam nacionais, internacionais, que sejam só no âmbito da instituição. Isso, entre outros fatores. Na realidade, você vai ver que dentro do Insights você tem várias maneiras de filtrar e várias maneiras também de ver os resultados. E, obviamente, que como toda análise bibliométrica, na prática, o mais importante é você, logo no começo, quando você vai começar a fazer essa análise, você definir o que você quer analisar, como você quer analisar, quais os parâmetros que seriam interessantes e importantes você considerar para essa análise, para que você possa, quando for para o Insights, efetivamente você, essa parte inicial, onde você já definiu os teus objetivos, definiu o que você quer analisar e definiu você quer fazer tudo isso, você já consiga trabalhar a partir daí, então, dentro do Insights. Então, é muito importante a gente chamar a atenção que essa fase inicial da definição, de como você vai analisar, o porquê você vai analisar, com que objetivos você vai analisar, o que você quer analisar, sempre é muito importante, porque é a partir dessas definições que você vai poder ter um direcionamento muito melhor do que você quer fazer dentro do Insights. O Insights é uma ferramenta, então você tem que definir
esses objetivos, essa amplitude, essa visão que você quer ter. E a partir daí, o Insight te dá todas as funcionalidades, todas as condições de você trabalhar nisso. Então, aqui algumas linhas gerais, né, do que vem a ser o Insight Benchmarking Analytics. Todas as informações que você tem dentro do Insights, elas são vindas da nossa base de dados referencial, que é a coleção principal da Web of Science. Base essa que você tem acesso através do portal de periódicos da CAPES. Mas esses dados que vêm da Web of Science e vão para o Insights, na verdade, vêm a partir de 1980. 1980. Não é a amplitude inteira. Você, por exemplo, acessando a Web of Science, vocês acessam através da assinatura que o portal da CAPES tem, é desde o ano de 1945. Mas os dados que vão da Web of Science para o Insights, eles são a partir de 1980. Lembrando também que a Web of Science é atualizada todo dia, de segunda a segunda, mas o Insights é atualizado uma vez por mês, o que significa dizer que você sempre tem esse gap, né, entre a atualização que existe na Web of Science, que é diária, e a atualização que acontece no Insights, que na prática é uma vez por mês. Então, mesmo que o Insights tenha sido, por exemplo, atualizado hoje, essa atualização que acontece no Insights hoje traz a posição que estava na Web of Science há basicamente 30 dias atrás. Então, mesmo que você tenha uma atualização no Insights hoje, ele sempre vai ter uma posição de aproximadamente 30 dias atrás da Web of Science. E, obviamente, 30 dias atrás, atualizando todo dia, a atualização realmente, essa posição é um pouco diferente, né? Isso é importante que a gente lembre, porque, obviamente, isso traz situações do tipo, se você faz uma análise no Insight e você, por exemplo, eu vou lá na Web of Science para ver se o número bate, que tem gente que quer fazer isso. Nunca vai acontecer esse bate, porque, na realidade, o que acontece é que esse gap na atualização, que é necessário para serem feitos todos os cálculos, todos os trabalhos necessários com esses dados para que o Insight seja atualizado, acaba trazendo essa diferença na atualização da massa de dados. Isso fora um outro detalhe. Quando você acessa a Web of Science, o acesso à Web of Science, ele depende do como a assinatura, a base foi feita. No caso da assinatura da CAPES, é a partir de 1945 e tem as subcoleções de revistas e as subcoleções de conferências. Mas não tem, por exemplo, as subcoleções de livros. E no Insights tem tudo, inclusive, nesse caso, a subcoleção de livros. Então, além desse gap na atualização da massa de dados, tem também o próprio conteúdo, que é diferente, né? Que você tem essa diferença em relação ao conteúdo que está dentro do Insights, que é inteiro, da base inteira da Web of Science, e a Web of Science você acessa de acordo com a assinatura que existe dentro do acesso que você tem. Para que a gente tenha alguns exemplos do que você pode fazer, então você pode ver o panorama geral da publicação científica no mundo e fazer um comparativo, fazer comparativo entre entidades, entre instituições, entre países, entre áreas, entre autores, entre revistas onde foi publicado. Então você pode fazer esse benchmark e utilizando os vários filtros, né, vários filtros para obter esses dados, pode avaliar as colaborações que você já tenha existentes na sua produção científica ou identificar outras que você deveria privilegiar, priorizar em ter, acompanhando também quais aqueles tópicos, quais aquelas temáticas que estão sendo mais produzidas, e também a possibilidade de identificar aqueles key opinion leaders, como a gente referencia, né? Que são as referências dentro e fora da sua organização, que sejam autores, que sejam publicações, que sejam áreas do conhecimento. Tá? Então, isso tudo você consegue, na verdade, identificar por conta da combinação que você faz em cima
dos parâmetros dentro da base. Aqui mais alguns exemplos, né? Então, como é que você vai identificar as colaborações, promover a internacionalização da universidade, analisar o impacto de uma determinada produção, seja ela qual for, tá? Então, aqui mais alguns exemplos. Obviamente que esses exemplos aqui, eles não se extinguem em si, né? Na prática, são algumas possibilidades de análise que você pode fazer, mas na realidade, várias outras são passíveis de serem feitas. Como é que você acessa o Insights? O Insights, como eu disse, ele não é uma ferramenta que está assinada dentro do portal de periódicos da CAPES, o que significa dizer que, na prática, você não vai entrar pelo portal da CAPES, porque o portal da CAPES não tem essa assinatura. Vocês da UFABC, vocês têm essa assinatura, como toda assinatura do Insights, ela é feita de maneira individual pela instituição, e a maneira como você entra também é diferenciada. Você, na prática, você vai entrar nessa URL, insights.clarivate.com, e para você entrar nessa URL, você tem que estar dentro de um computador, a primeira vez que você entrar, você tem que estar dentro de um computador, dentro de uma rede autorizada. Ou seja, você vai ter que estar dentro de um endereço IP da instituição, né? Então, você vai ter que estar dentro da UFABC, e a partir daí, você vai digitar a URL insights.clarivate.com. O Insights, ele é uma ferramenta que ele tem uma validação dupla. Então, você tem que estar no endereço IP autorizado, né, para digitar essa URL, e você tem que criar um login para você. Esse login é endereço de e-mail e senha. Então, quando você entra, você vai criar o seu login nessa opção registro aqui. Criou o seu login, endereço de e-mail, um endereço de e-mail institucional, preferencialmente, o endereço de e-mail e a senha, você vai criar um login para você, que a partir da segunda vez que você entrar, você vai simplesmente colocar o endereço de e-mail e a senha aqui para você entrar dentro da plataforma do Insight, tá? Então, isso é muito importante a gente lembrar, não está dentro do portal da CAPES e você vai ter que criar esse seu login, porque o Insights realmente ele exige que exista essa validação dupla, e essa exigência não é só por uma questão de você estar, de uma certa forma, identificado, mas também porque o Insights, Benchmark Analytics, ele te permite, você que está usando, você tem que estar logado, exatamente, ele permite que você guarde as análises que você fez. Isso é muito interessante, porque vai que você desenvolva uma análise, colocando vários filtros, vários indicadores, e que seja uma coisa que com alguma frequência você queira ter a posição mais atualizada. Então, você faz uma vez, guarda essa sua análise, ela fica amarrada a esse seu perfil, e quando a base atualiza, que é uma vez por mês, você, outra vez que entre nessa análise, os dados já virão atualizados. Então, isso é bem interessante, porque muitas vezes você precisa fazer a mesma análise frequentemente, né, para você ter uma periodicidade ali para acompanhamento. E aí você consegue fazer isso de uma forma bastante tranquila, porque você vai fazer uma única vez, vai guardar, que vai ficar amarrado ao seu login, e isso daí vai permitir, então, que você só precise fazer uma vez, né? E depois só entre com a periodicidade que você tenha necessidade de ver a posição atualizada. Bem, quando você entra no Insights, ele te dá essa primeira tela aqui. Nessa primeira tela, ele vai te trazer os grandes conjuntos de funcionalidades que você tem. Então, no Analyze, é onde você vai fazer toda a parte de análises customizadas, onde você vai partir do zero para fazer todas as suas análises, colocando parâmetros de filtros, colocando os indicadores que você quer. Então, é uma parte onde você customiza totalmente a sua análise.
Um segundo quadro aqui, que são os relatórios de sistema. Os relatórios de sistema são aquelas análises pré-prontas. Elas não dão muita possibilidade de você fazer grandes modificações, mas de qualquer forma é uma parte assim, digamos, mais facilitada, porque como são conjuntos de relatórios que já vêm prontos, você basta mudar um parâmetro e já vem todo aquele conjunto de relatórios já de acordo com o parâmetro que você modificou. E aí, com isso, eles já te dão esses relatórios todos prontos. A gente vai ver como é que eles funcionam e vocês vão ver qual a diferença entre eles. Esse último quadro aqui, que é o Organize, ele, como eu disse, quando você usa o Insights, você tem que estar logado, tem que ter criado um perfil, endereço de e-mail e senha. E esse Organize é justamente onde você pode guardar aquilo que você quer, que você fez e que quer deixar amarrado ao seu perfil. Então, aquelas análises que você fez, aqueles relatórios que você fez, aquelas massas de dados customizadas que você trouxe, fica tudo amarrado nesse Organize. E esse Organize, na realidade, é um conjunto de funcionalidades para isso, para fazer o gerenciamento, né, disso que você fez. Ah, eu guardei, eu não quero mais, quero deletar, ou quero rodar de novo, ou quero fazer alguma alteração do que eu já guardei anteriormente. Então, nesse Organize, você vai ter tudo isso. Outra funcionalidade bem interessante é que em todas as telas você tem esse ponto de interrogação, que é um local do Help, que te dá várias informações de manuais, de links de suporte, de link do Help. E ao longo da própria plataforma, você tem também Helps Online, que dependendo do que você está utilizando, ele já vai te mostrar isso. Então, tem tanto no ponto de interrogação, quanto em algumas funcionalidades especificamente. E aqui eu tenho a tela, então, de quando eu estiver trabalhando na parte do Analyze, que aí eu vou já mostrar diretamente no site. Tá? Esse material, ele está bem interessante, porque depois, como vocês vão ter acesso a ele, através do arquivo que eu vou mandar para o pessoal da biblioteca, é legal porque ele, como ele está bem detalhadinho, é interessante até para você usar como um guia, né, para te ajudar a utilizar. Então, é bem interessante sobre esse aspecto. Eu não vou passar por ele diretamente, porque eu vou optar por trabalhar aqui ao vivo, que eu acho que fica mais interessante. Mas, enquanto isso, eu tirei aqui o meu compartilhamento, porque eu queria verificar com vocês, vou olhar aqui o chat, se existe alguma pergunta até agora, né? Eu não sei se vocês já estão trabalhando com insights, se alguém já começou a mexer no insights, alguma coisa, mas de qualquer forma, vamos ver se tem alguma pergunta inicial nesse momento. Se tiver qualquer coisa, só mandar pelo chat e a gente já esclarece aqui. Se não, a gente já parte para a parte mais prática aqui. Legal? Não estou vendo nada. Vamos aqui. O Wagner Carvalho está perguntando: após o primeiro passo, é possível acessar a partir de outros IPs? Sim, Wagner. Essa é justamente uma vantagem e também de você ter um login. Então, a partir do momento que você, na primeira vez, está no IP autorizado e criou o seu login, existe a possibilidade de você trabalhar em roaming, que é, na verdade, ele é temporariamente, né? Você criou o seu login hoje no IP autorizado, você tem um tempo alguns meses para você poder usar em outros IPs. Isso daí ele é redimensionado, revalidado, digamos assim, quando você entra de novo com o seu login no Insight, no endereço IP autorizado. Tá? Então, você não pode ir no IP autorizado, criar o seu login e achar que eternamente você vai usar em outros IPs. Esse usar em outros IPs, através do seu login, ele é temporário, mas ele é revalidado a partir do momento que você volte no endereço IP autorizado e entre no Insight com o seu login. A pergunta do Caio: daria para utilizar com VPN? Caio, partindo do pressuposto que o VPN é um endereço IP autorizado da UFABC, sim. Sim, você poderia utilizar no VPN, tá? O Carlos Gianetti: o login e senha utilizados para cadastramento é necessário ser o e-mail da UFABC ou pode ser e-mail pessoal fora da UFABC? A sugestão
fortemente é que seja, Carlos, o endereço e-mail institucional. Por quê? Porque é uma assinatura da UFABC. E a UFABC, ela, obviamente, vai querer controlar quem são as pessoas que têm acesso. E, obviamente, pelo endereço IP institucional, essa é a maneira de fazê-lo. Tá? Então, eu sugeriria fortemente que criasse com o endereço de e-mail da UFABC. Tá? Porque assim a UFABC consegue saber quem está usando, né? E até ter níveis de informações de utilização. Tá? Então, é sempre importante que seja criado com o endereço e-mail institucional. Tá? Beleza. Bem, então vamos aqui compartilhar nossa tela de novo, só que agora a gente vai lá direto, né, para trabalhar com a plataforma. E, como eu falei, fica valendo qualquer momento vocês aqui pelo chat, deixa eu deixar inclusive ele aberto aqui do lado, para ficar monitorando então as perguntas que venham aparecer. Bem, quando você entra naquela tela inicial, e vamos voltar aqui rapidinho à apresentação, quando você entra nessa tela inicial, aqui, do Insights, seja a primeira vez que você cria o seu login, seja a partir da segunda que você entra com seu endereço de e-mail, a primeira tela que aparece é justamente qual? Essa daqui, né? Essa daqui, que é de onde eu vou começar. Essa tela daqui, onde você tem as 3 funcionalidades, né? O Analyze, que são os relatórios customizados, você tem o Report, que são os relatórios sistema, e você tem o Organize, que é aquele local onde você vai administrar, né? Aquilo que você guardou junto ao seu login. Essas 3 possibilidades aqui, na verdade, estão aqui em cima também. Analyze, Report, Organize. Tanto faz. Ou você entra aqui por cima, ou você entra por aqui, vai dar no mesmo lugar. Realmente é a mesma coisa. Só que aqui em cima você tem uma outra quarta opção, que é o My Organization. O My Organization, na verdade, é uma função complementar, opcional, que quando a instituição faz a assinatura do Insights, poderá ter ou não. No caso específico da UFABC, vocês não fizeram a assinatura para essa quarta funcionalidade, que é o My Organization, tá? Então, no caso de vocês, vocês não têm esse My Organization, tem aqui escrito, mas quando você clica nesse My Organization, na verdade, ele vai te aparecer uma tela que vai explicar o que é essa função do My Organization. E essa função do My Organization nada mais é do que, na prática, uma função que vai permitir que você faça o input da estrutura da sua instituição. Ah, o FABC tem quais faculdades, dentro das faculdades, quais são os departamentos, dentro dos departamentos, quais são os autores, os artigos que eles publicaram. Então, você consegue estabelecer toda a estrutura da hierarquia, né, da instituição, e a partir desse módulo My Organization, você consegue analisar por essa estrutura. Ah, eu quero analisar o pessoal do departamento de biologia, tá? Então, você consegue fazer. Esse módulo, lembrando, ele é opcional, e no caso, vocês não têm esse módulo, então a gente vai somente abordar essas 3 partes, né? O Analyze, o Report e o Organize. Bem, eu vou começar pelo report, que são os relatórios de sistema pré-prontos, porque como são relatórios que você só muda um parâmetro, ele já vem pronto, então eu começo por aqui para que vocês tenham uma ideia de como é que eles funcionam. E uma coisa interessante é que muitas vezes na realidade, a tua necessidade de análise, você tem uma necessidade que, na prática, algum relatório aqui de sistema
é o suficiente, né? Ele já é o relatório que você quer. Então, isso é bem interessante porque você pode começar por aqui. Obviamente que se você precisar mudar parâmetros, fazer outros filtros, enfim, modificar alguma coisa de uma maneira um pouco mais detalhada, você vai ter que fazer no Analyze. Mas sempre é legal a gente entender o que tem dentro desses relatórios de sistema. Como eu disse, você pode começar por aqui ou você pode começar aqui por cima. Na verdade, são as mesmas opções. E esses relatórios de sistema, eles, na verdade, se dividem em 4 grupos. Conjunto de relatórios relativo à instituição, conjunto de relatórios relativo ao autor, né, pesquisador, ao departamento, tá? Que no caso aí teria que ter uma organization, ou o relativo à editora. A editora. Vamos lá. O Dalmo Mandelli mandou uma pergunta. Podemos criar grupos de docentes, por exemplo, por programa de pós ou por centro, construindo na mão uma estrutura organizacional? Na verdade, Dalmo, o que vai acabar acontecendo é que se você quiser trabalhar por grupos, você tem algumas maneiras. Você pode, por exemplo, nos relatórios customizados, ou até nos relatórios de sistema, aqui por pesquisador, você pesquisar pelo nome de todos os docentes que são daquele programa de pós, por exemplo. Ou, melhor ainda que fosse, pelo identificador dele, seja do ORCID ou do Researcher ID. Isso daí é bem melhor do que trabalhar pelo nome, que tem variações, né? Ou você pode, que eu vou falar no final, fazer uma pesquisa na Web of Science, você trazer uma pesquisa na Web of Science pelo nome dos autores, por exemplo, e trazer essa massa de dados da produção deles aqui para dentro do Insights e trabalhar com isso. Eu vou mostrar isso também, tá legal? Então, assim, existem algumas maneiras de fazer. Aqui dentro do Insight, sem construir massa de dados, a maneira mais simples seria, por exemplo, você pesquisar pelo nome dos autores ou os seus identificadores únicos, né? O ORCID ou Researcher ID. E aí você teria a análise para eles. Bem, vamos ver então esses relatórios de sistema. Então, eu posso, como eu disse, começar direto por aqui ou começar por aqui, né? Que dá no mesmo. Se eu vier aqui, eu vou ter aquelas 4 opções do mesmo jeito. Então, vamos começar para a gente olhar cada uma delas. Vamos começar pela organização, né? Todos os relatórios relativos a uma instituição. E, nesse caso, é um conjunto de relatórios que, na prática, eu coloco o nome da instituição. Esse nome da instituição é o nome agregado da afiliação do jeito que ele foi agregado dentro da Web of Science. Então, sempre procure, não pelo nome inteiro, nem pela abreviação, mas por uma palavra que acabe funcionando como uma palavra-chave para você buscar a instituição. Então, eu procurei ABC para achar a Universidade Federal do ABC. Então, quando eu escolho aqui Universidade Federal do ABC, todos os relatórios que aqui vão vir são relativos à Universidade Federal do ABC. E aqui ele já tem uma data, né, de 2017 a 2021, os 5 anos últimos que estão inteiros, né, mas eu poderia mudar esse range. E eu estou incluindo também os documentos vindos da subcoleção do Emerging Sources, que são aquelas revistas que ainda estão angariando visibilidade dentro da Web of Science. E aí eu vou ter 4 conjuntos de relatórios, de gráficos que aqui são trazidos. Eu tenho, por exemplo, os documentos. Lembre-se que aqui são os últimos 5 anos da produção, né? Os últimos 5 anos da produção da UFABC. Então, eu tenho aqui os documentos publicados por grandes áreas do conhecimento. Então, eu vejo que acumuladamente 42% do total que a UFABC publica está na área de ciências físicas e depois engenharia e tecnologia, tá? Eu pego aqui por categorias da Web of Science, que são 254 categorias, que é um pouco mais detalhada, né? Então, eu vejo que a área de física e partículas e campos, eu tenho 690 artigos, a área de astronomia 311, a área de física nuclear 259. Se você quiser ver os dados, você clica aqui, e se você vier nesses 3 pontinhos,
você consegue salvar para onde? Para justamente essa parte do Organize, que você sai guardando as coisas amarradas ao seu login. Você pode também baixar esses gráficos, ó, como imagem ou como impressão, né, direto, um PDF, tá? Você pode ver os outros gráficos também. Você veja que todos esses gráficos, a única coisa que você mudou foi a instituição. Então, ele te dá os documentos publicados ano a ano, as citações recebidas ano a ano, o impacto de citação normalizada da categoria por ano, onde ele te mostra a linha do mundo, que normalmente é a referência, próximo de 1, e o Brasil, que está, nesse caso, para baixo. O impacto de citação normalizada da categoria, ele é um indicador normalizado que tem referência a 1. Então, se você tem um valor, como aqui, em 2018, que está 1,22, significa que o que foi publicado no conjunto pelos autores da UFABC, publicados em 2018, tem um nível de visibilidade 22% a maior do que seria o esperado das citações recebidas do que foi publicado no mesmo ano, na mesma área do conhecimento. Tá? Então, o impacto de citação normalizada da categoria, ele é um indicador normalizado. Então, você analisa em referência a 1. Então, se é maior do que 1, ele tem uma visibilidade relativa maior do que o que era esperado na média, né, do publicado no mesmo tempo, no mesmo ano, na mesma área do conhecimento, e se é menor, menos. Qualquer pergunta a gente vai mandando pelo chat, por favor, tá? Aí aqui eu tenho um gráfico onde ele me posiciona os documentos publicados foram publicados em revistas de que quartil em relação ao fator de impacto delas? Q1, Q2, Q3, Q4. Quartil é uma divisão a 25, né, a divisão por 4, 25% da lista das revistas por ordem decrescente de fator de impacto. Então, as revistas que têm maior fator de impacto, as 25% de maior fator de impacto é Q1, depois Q2, depois Q3, depois Q4. Tá? Então, aí você vê a produção científica dos autores da UFABC estão realmente, na maioria, né, quantitativamente, em revistas de Q1, Q2, Q3, Q4. Né? Então, aqui ao longo do tempo. Aqui eu tenho ao longo do tempo, e aqui nesse outro gráfico eu tenho em relação acumulada. Então, nesse período, o acumulado em relação ao que foi publicado em Q1, Q2, Q3, Q4. Depois, o impacto de citação normalizada da categoria por grandes áreas, né? Então, o que é publicado em Life Science, na verdade, tem um nível de visibilidade 59% a maior do que o que é esperado de citações do publicado no mesmo período, na mesma área de Life Sciences, ao mesmo tempo, né? E aqui você tem um word cloud, onde ele te dá, pelo tamanho da letra, né? Quanto maior a letra, significa que são mais incidências, mais quantidade de trabalhos publicados sobre aquelas temáticas. Tá? Então, Standard Model, Heavy Ion Collisions, então você tem aqui essas informações, e depois as que ficam com letras um pouquinho menores e as menorzinhas. Dentro do Insights também, a gente tem algumas informações que dependem da instituição enviar. Essas informações, a instituição recebe um e-mail uma vez por ano solicitando que seja enviada essas informações. Pode ser que envie, pode ser que não envie. Se a instituição não envia, porque são dados que dependem da instituição, esses gráficos ficam desse jeitinho aqui, sem nada. Né? Então, aqui é a reputação da instituição, tanto no que diz respeito à pesquisa, quanto no que diz respeito à docência. Né? E aí ele precisa receber, uma vez por ano, essas informações. Né? Quanto é que a instituição aplica, né, de dinheiro
né, em relação ao staff acadêmico, qual é a reputação dela globalmente, ou em relação aqui ao seu corpo docente, a relação entre quem tem nível de doutorado, em relação à quantidade total do staff acadêmico, né, o que tem doutorado e o que não tem. Então, a instituição precisa mandar essas informações. Se não manda, o que acaba acontecendo é que esse gráfico fica aqui, fica na realidade desse jeito, né? Não plotado. O Dalmo está perguntando o que seria a reputação da UFABC globalmente. Na verdade, Dalmo, essa informação é que anualmente nós fazemos levantamento junto a as instituições do mundo para que elas indiquem quais são as instituições que elas entendem como tendo mais reputação, tanto de pesquisa quanto de docência. E é a partir desse levantamento na verdade, desse censo, né, que é feito junto às instituições, que sai essa reputação, tá? Então, não é uma coisa que depende da instituição. Claro, a instituição vai dizer que é ótima, né, que está bem, mas, de qualquer maneira, essa informação em relação aos outros. O Dalmo está dizendo que não entendeu. Bem, então vamos colocar um pouco mais simples. Anualmente, a Clarivate, quando manda esse e-mail para as instituições solicitando esse tipo de informação, pede também que as instituições indiquem quais são as instituições do mundo que ela, por ordem, né, daquelas que elas entendem de mais importância, quais são aquelas que elas entendem que têm melhor nível de pesquisa e melhor nível de docência. A partir deste levantamento que as instituições respondem, a gente faz um ranqueamento que tem a ver com essas informações dadas pelas instituições e colocamos a reputação aqui em relação ao global, ou seja, a partir das respostas que as instituições do mundo indicaram das outras. Deu para entender agora? Então, seria uma informação similar à levantada pelo THE e todos os outros? Sim, pelos outros rankings, sim. Só que é uma coisa interna. Só que é uma coisa interna esse, Dal, tá? Mas seria assim. Seria assim. O Wagner está perguntando, como essas informações são enviadas pela instituição? Então, Wagner, como eu disse, anualmente a Clarivate manda um e-mail para as instituições do mundo solicitando essas informações. E nesse e-mail solicitando essas informações, ele também pede que seja respondido essa indicação das instituições. Uma vez a instituição respondendo, essa é a maneira que as informações são enviadas pela instituição. Tá? Uhum. Normalmente, Wagner, é no começo do ano. Não tem uma data muito certinha, não. Mas normalmente é no começo do ano. Tá? Não no comecinho, mas assim, tipo março, mais ou menos. Mas não tem uma data muito fechada, sempre naquela, não. Normalmente é mandada para a reitoria, tá? Para a diretoria, para a reitoria da instituição, que é o contato oficial, né? Bem, vimos aqui esses relatórios em relação à produção científica. Agora vamos para os outros conjuntos, né, que vem. Então, colaboração. É porque aqui sim, vários gráficos. Todos os gráficos agora vão falar da UFABC, mas vão falar da UFABC em relação à colaboração. Então, colaboração internacional, percentual de colaboração internacional ano a ano, comparado com o mundo, comparado com o Brasil. Aqui você tem a relação colaboração internacional, área do conhecimento, que a UFABC faz. As colaborações com instituições, sejam elas gerais ou sejam só as acadêmicas, muitas vezes corresponde, né? Porque as grandes colaborações são com organizações acadêmicas. Você tem também aqui mais um gráfico que depende, né? Depende da informação
da instituição, ou seja, o mix internacional, quanto do staff acadêmico é internacional, quantos papers tem em relação à coautoria internacional e qual o mix internacional em relação aos alunos, né? Alunos internacionais em relação ao total dos alunos da instituição. Temos mais um conjunto aqui de gráficos, né? A utilização da revista. A utilização da revista é mais um conjunto de gráficos que, nesse caso, vai falar em relação de onde que os autores da UFABC estão publicando. Então, em quais revistas os autores da UFABC têm uma performance maior do que o que seria esperado na publicação dessas revistas. Então, eu vejo que o que os autores da UFABC publicaram nessa Journal of Instrumentation, na verdade, tem um impacto de citação normalizada da revista de 10,51. Então, se fosse para receber uma citação, está recebendo 10, tá? Porque é mais um índice normalizado, né, que tem referência 1. Depois, em quais revistas os autores da UFABC publicam com mais frequência? Aí aqui a gente tem as revistas ano a ano também, né? Aqui tudo quantitativamente, tá? Aí aqui, quais as revistas que os autores da UFABC estão citando nas suas bibliografias? E se estão citando materiais que são mais recentes ou mais antigos. Da mesma forma como eu vejo as bibliografias, eu vejo as citações recebidas. Quais as revistas que estão citando mais os autores da UFABC? Aqui estão. E essas citações que são feitas para trabalhos mais antigos ou trabalhos mais recentes. Aí você vê aqui ano a ano. Tá? Então, isso é bem importante também, até para você ver a análise, né? Tanto do que é usado como bibliografia pelos autores da UFABC, quanto também pelas citações aos trabalhos dos autores da UFABC, quais as revistas que estão citando mais, se são trabalhos mais recentes ou mais antigos. E se você quiser ver realmente os artigos, é só esse último aqui, onde você vai ver todos os artigos publicados nesse período aqui, mas agora por ordem dos mais citados. Eu queria saber qual é o artigo que tem um autor da UFABC, independentemente da área, mas que foi publicado entre 2017 e 2021, que recebeu até o momento mais citações. É essa daqui, com 1.825 citações. Esse daqui com 704, esse com 449, e vai embora. Legal? A partir do momento que eu mudo o nome da instituição, muda tudo quanto é gráfico, tudo quanto é análise que aqui vai ter. Isso que a gente viu com o de organização, mas posso ver de autores, que inclusive é uma maneira de você analisar um grupo de autores, né, um grupo de pesquisadores que sejam do programa de pós-graduação, que sejam de um departamento. Nesses relatórios de sistema aqui, você só consegue fazer esse levantamento pelos identificadores dele. Então, pelo número de Researcher ID, pelo ORCID, tá? E, inclusive, você pode colocar mais de um. Então, eu coloquei aqui um exemplo que eu estou procurando 4 autores. E aí a gente poderia assumir esse exemplo como esses 4 autores são os do meu departamento. Então, eu vou fazer um levantamento da produção científica deles a partir do conjunto das publicações deles e procurando essas publicações a partir do número do Researcher ID. Lógico que o Researcher ID dele tem que estar atualizado, né? Deles, né? E aqui eu vou ter as informações. Então, eu tenho o cálculo do índice H, tenho a quantidade de documentos que eles publicaram em conjunto, a percentual de documentos que estão em top 10% dos mais citados nas suas diferentes áreas do conhecimento e quantas citações esses artigos receberam em conjunto até agora. E você tem os gráficos, né? De que áreas do conhecimento que estão classificados esses artigos. Aqui, os documentos e as citações recebidas ano a ano do grupo, né? Do grupo. O impacto de citação normalizada da revista, né? Então, o que esse grupo
publicou nessa revista daqui tem um impacto de 22,79, comparando-se com o que foi publicado no mesmo ano, na mesma revista. Esse é o impacto de citação normalizada da revista, né? 22,79. Então, se era para receber uma citação, está recebendo 22, quase 23, né? Citações. Aí você tem aquele word cloud, né? Que são as temáticas que mais aparecem naquela produção. Aqui você tem a performance, né? Publicada por quartil, ano a ano, por quartil de fator de impacto. E aqui você tem um acumulado, o que foi publicado em cada grupo de revistas de quartil de fator de impacto. Por último, aqui você vê o impacto de citação normalizada da categoria por área do conhecimento. Então, o que foi publicado nessa área de medicina, pesquisa experimental, é 3,8 de impacto, né? Lembra que a referência é 1, né? Então, é quase 4 vezes mais em termos de citações recebidas. Tudo bem até agora? Tranquilo para esses gráficos? Esse é o primeiro conjunto, né? De gráficos do autor, ou autores, se você está trabalhando com mais de um. Se eu quiser ver as colaborações, eu vou ver o que esse grupo colaborou em termos de colaboração internacional, quantitativamente e percentual, e com indústria. Indústria são sempre com grandes multinacionais, tá? Então, sempre a presença de autores que tenham dito que, como afiliação, tem grandes multinacionais, né? Como afiliação. Então, quantitativo e percentual também. Se eu quero saber as instituições que esse grupo mais colabora, tenho aqui. Lembrando, né, sempre que eu posso aqui portar esses gráficos, dar um download, salvar lá naquela parte do Organize, tá? E eu tenho esses dados referentes ao grupo. Posso também verificar os artigos, né? Quais desses artigos deste grupo é o mais citado? Então, está aqui por ordem decrescente de citação. Então, para quem havia me perguntado antes, mas eu não consigo fazer para um departamento? Essa é uma maneira de fazer. Claro que, nesse caso, você tem que ter certeza que os autores os quais você está analisando, eles realmente estão com esses cadastros deles de Research ID ou de ORCID atualizados, né? Ou seja, que eles mantenham esses cadastros atualizados de maneira tal que, quando eu puxar pelo cadastro, todos os artigos de autoria dele que estão dentro da base virão, né? Se esses cadastros estiverem desatualizados, aí realmente não vou conseguir ter essa captura de maneira adequada. Depois, relatório de departamento. Esse relatório de departamento, ele tem a ver com o fato de você ter aquele My Organization. Por quê? Porque você poderia procurar por um departamento específico, né? Um departamento específico, mas aí essa informação teria que ser incluída. Por isso que, inclusive, aqui no meu eu não tenho, porque esse módulo também, ele não está tudo zerado, né? Ele não está aqui validado, né? Implementado. Vamos para o próximo, que esse outro vocês têm, vai ter dados também, que é o relatório por editora. Aqui é uma maneira bem interessante de você analisar o que uma editora publica. Então, eu posso, por exemplo, coloquei aqui a Springer, então eu vou ver tudo que está dentro da plataforma que sejam artigos publicados em revistas da Springer dentro desse período aqui, né? Então, eu tenho a quantidade, as citações recebidas, o percentual de documentos que tem pelo menos uma citação e a média do impacto de citação normalizada da categoria, né? 0,83. Tenho aqui também a definição de uma classificação de em que temáticas esses artigos estão publicando. Então, eu tenho dentro do Insights uma classificação de Citation Topic, que tem 3 níveis: o macro, o meso e o micro. São hierárquicos, tá? Então, macro, abaixo o meso,
e abaixo do meso o micro, onde você tem temáticas que vão, claro, cada vez ficando mais detalhadas. E com isso, você também consegue classificar. Então, eu vou ver esses documentos, que são as publicações da Springer, em que macro do Citation Topic, eles se classificam. E no meso, quais que se classificam? E aqui, eu já estou analisando o impacto de citação normalizada da categoria. Pelo macro, quanto mais escurinho, mais visibilidade relativa tem. No meso, a mesma coisa. Quanto mais escuro, mais visibilidade tem em relação ao impacto de citação normalizada da categoria. Tenho aqui o Word Cloud, né? Então, quais as temáticas que estão aparecendo mais. E tenho os gráficos mais comuns, mais simples, digamos, que é a publicação ano a ano. Aqui, o impacto, né? Impacto de citação normalizada da categoria ano a ano, tá? E aqui a gente vai ter a divisão das publicações por quartil de fator de impacto, Q1, Q2, Q3, Q4. E quanto é o market share, né, o output share, nesse caso, desse publish em relação à publicação mundial. Então, nesse ano 2004 era 4,33, no ano 2010 já teve 5,1, maior, que é a representatividade do que essa editora publica, do que está dentro do universo, né, da Web of Science, que é a origem, aqui representado. Ok? Posso ver mais informações. O que o pessoal das publicações da Springer tem em Open Access? E aí, eu vou ver todos os documentos que são Open Access, que tipo de Open Access cada um deles são, quantos são publicados que não é em Open Access, olha, muito mais, 1.818.000 contra 485 de qualquer tipo de Open Access, né? Aí aqui, como é que está a tendência da publicação em Open Access e como é que está a tendência do impacto de citação normalizada da categoria, ano a ano. Aqui você vai ver a tendência do que está sendo publicado em Gold. Gold Open Access é aquele que é totalmente gratuito, né? Você pode baixar, pode ler, né? Tudo. Aqui, em relação à visibilidade, o impacto de citação normalizada da categoria, ano a ano também. Aqui, pelo macro e pelo meso do Citation Topics. Então, quais são as áreas em que são publicados isso em Gold Open Access? Quanto mais escurinho, maior é o nível de impacto de citação normalizada da categoria. E aqui para meso, né? Meso são temáticas mais detalhadas, né? Aqui são maiores e aqui já são mais detalhadas. Sempre lembrando que é hierarquia, né? Então, dentro do macro você tem vários mesos, dentro do meso você tem vários micros. Quais são os artigos mais citados que foram publicados na Springer, mas eu posso combinar agora com uma instituição, e vamos combinar com a ABC. Então, eu quero saber os autores da Federal do ABC que publicaram em revistas da Springer. Eu quero saber quais são os artigos mais citados. Está aqui. Tá? Então, eu faço aqui a combinação entre uma editora e autores da instituição que publicaram em publicações dessa editora. Muito legal, até para você ver, né, se há um direcionamento para publicar em determinada editora, se você quer talvez especificar uma prioridade para que a instituição publique mais em determinado tipo de publicação. E você tem aqui o perfil da publicação da instituição, né? Então, você pode agora, ainda combinando a editora com a instituição, você pode ter, por exemplo, quanto que é publicado ano a ano, né, pelos autores dessa instituição em relação ao que é publicado no total, ao que é publicado nas revistas da Springer.
né? Aí, da organização. Aqui, em relação às citações também, tá? Comparativamente também no que diz respeito à publicação em publicações da Springer, nesse caso, né? Aqui o que é publicado em Open Access, né? Em cada um dos tipos do Open Access. E aqui a proporção do total do output, que é Open Access, né? Para que você já tenha uma noção também de quanto que é Open Access, o que a instituição, ou o FABC, nesse caso, publica. Tá? Você vê que é a grande maioria, né? Ok? Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Porque com isso a gente está finalizando, né, os relatórios de sistema, e aí a gente agora vai passar para esses relatórios customizados, que é o que eu faço através do Analyze. O Analyze, ele é, vamos voltar aqui para a tela inicial, ele é aquela parte do Insights que vai permitir que você construa análises desde o começo, desde o comecinho, tá? Do zero, onde você vai estabelecer quais são os critérios, quais são os filtros, o que você quer ver, tudo direitinho. E, de novo, você tem aqui a opção tanto de vir no Analyze aqui em cima, quanto de vir no Analyze aqui. Um detalhe muito importante é que quando você começa a utilizar o Insights, lógico que você não está muito familiarizado e você pode ter uma certa dificuldade inicial para saber como começa. Então, aqui no Analyze, que é aquele que começa do zero, quando você clica aqui no quadradinho, você vai ter vários exemplos aqui de análises mais comuns que os usuários fazem. E que você pode também querer fazer e talvez não saiba nem por onde começar. Então, você pode escolher um parâmetro aqui. Eu quero esse daqui. Qual as organizações que colaboram com mais frequência com a minha e que tem mais impacto? Eu queria isso, queria esse tipo de análise. Como é que eu faço? Não sei. Então, você clica aqui, ele vai te dar um passo a passo de como fazer, tá? Ele vai conseguir aqui já aparecer para você. É que aqui ele está um pouquinho lento, porque essa plataforma do Webex ele acaba dando uma certa travadinha em algumas coisas, mas ele vai te dar vai abrir vários bannerzinhos onde vai te mostrar essa análise, né? Como é que você faria? Ele te traz justamente o passo a passo. Clica ali, clica lá para você fazer. Tá? Tem algumas. Quais são os top journals numa área específica. Então, você clicando aqui, ele vai te dar essas informações. Mas muitas vezes você quer você fazer mesmo, né? Você já tem alguma experiência, já quer saber, então você vai escolher ou aqui, que é dentro do quadradinho, ou fora. Vamos voltar lá para fora. E você vem aqui, são as mesmas opções. E as opções que ele te traz aqui, na verdade, são 6 opções, onde o que ele está te trazendo aqui é o que você gostaria de ver enquanto lista de resultados. Não pensa no que você vai filtrar, pensa no que você vai querer ver como lista de resultados. Eu quero uma lista de resultados que é uma lista de autores, ou uma lista de instituições, ou uma lista de países ou estados ou grupos de países, ou áreas do conhecimento, ou fontes, no caso, revistas, né? Livros, conferências, ou agência de fomento. Você escolhendo um desses é porque você quer ver a lista de resultados que vai ser justamente esse que você está escolhendo, tá? Então, lembre-se sempre que quando você vai começar aqui no Insights, você escolhe essa opção não pelo que você quer filtrar. Eu queria saber da UFABC no período de tempo X, eu queria saber quais os órgãos de fomento que mais financiaram pesquisa da UFABC. Você vai começar escolhendo a agência financiadora. Porque o que você quer ver, no final das contas, como resultado?
uma lista de órgãos de fomento, tá? Não importa, você vai filtrar por UFABC, você vai filtrar por período de tempo, ou por área do conhecimento, ou por colaboração com os Estados Unidos, não sei. Qualquer filtro é filtro. Você escolhe aqui pelo que será o resultado, tá? Então, vamos até começar por esse exemplo. Então, quando você clica aqui no Funding Agency, você vai ver a lista de resultados, que é uma lista de órgãos de fomento. E uma coisa bem interessante que o Insights faz é que ele guarda o resultado da última coisa que você fez. Então, eu tinha feito aqui uma análise para a Federal da Paraíba e tal. Então, eu não quero mais isso, não. Então, deixa eu dar uma limpada nesse negócio. Vou dar um clear aqui para que ele volte ao padrão inicial, né? Qual é o padrão inicial? Se eu estou em órgãos de fomento, ele está me trazendo, desse período, que é o padrão que ele traz, 2017 a 2021, os órgãos de fomento do mundo que mais financiaram pesquisas que se tornaram artigos que estão dentro da Web of Science e, portanto, estão dentro dos sites. Você tem aqui, eles estão por ordem, aqui, olha essa setinha, está por ordem de quantidade de documentos, né? Aí você tem várias colunas, quantidade de citações recebidas, percentual de documentos citados, impacto de citação normalizada da categoria, o índice H calculado, o percentual de colaboração internacional, tem vários, ó, hot paper, tá? Hot papers são aqueles artigos de no máximo 2 anos de publicados que estão entre os 0,1% mais citados. Aí o impacto relativo ao mundo, o percentual de highly cited. Highly cited são artigos que têm no máximo 10 anos e que estão entre os 1% mais citados. Aí os documentos que estão em top 10%, impacto de citação normalizada da revista. Para você adicionar qualquer indicador, indicador são as colunas, essas daqui. Você vem aqui. Ou vem aqui em Indicators, tanto faz, de um lado ou do outro. Se você quiser baixar essa listinha, é só você vir aqui nessa setinha. E você baixa e leva para um Excel, por exemplo. Se você quiser de tendência, que vai te dar uma linha de cada ocorrência por cada ano, para o Excel também, né? Você marca aqui o Trend Graph, o Trend Data, e aí ele te dá, dentro dessa informação, né, um ano por cada linha. Aqui você tem do lado esquerdo a coluna de filtros, que é como você vai filtrar, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Uma opção de incluir colunas de indicadores, que também pode incluir por aqui, dando mesmo. E uma opção de incluir totalizações, que é o baseline. Você pode incluir uma totalização mundo, uma totalização das linhas que estão na lista, tá? Então, você consegue ir incluindo totalizações. Legal? Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Deixa eu puxar o chat aqui para ver se tem alguma coisa. Não? Tranquilo. Qualquer coisa vai mandando aqui pelo chat, tá? Bem, então, vamos voltar aqui pelos nossos filtros, porque eu estou vendo que eu tenho aqui filtro nenhum, né? O meu filtro aqui só está de tempo. 2017 a 2021, os últimos 5 anos inteiros, onde eu tenho aqui colocado por órgão de fomento aqueles órgãos de fomento que mais financiaram pesquisa no mundo, né? Tá aqui, tá inclusive por ordem de documentos, se eu quiser por ordem de citações, por exemplo, é só eu clicar na coluna que eu quero fazer a nova ordenação e ele já me coloca a ordenação aqui, tá? Então, mais citações, olha só, pessoal da Fundação da China de Ciência. O dobro de citações, praticamente, do Departamento de Saúde americano. Ah, mas eu não queria isso, eu não queria do mundo inteiro, não. Eu queria saber quais os órgãos de fomento que mais financiam pesquisas do pessoal da UFABC nesse período de tempo aí. Legal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer filtro. Eu vou fazer o filtro pelo nome da organização. Por quê? Porque eu quero de autores da UFABC. Então, coloco aqui ABC, acho a Universidade Federal do ABC e vou dar um atualizar. Quando eu faço isso, esse filtro é aplicado e vai me dar o resultado.
Então, por quantidade de citações, que é a ordenação que está agora, eu vejo que a FAPESP é que mais recebe citações. Então, se a gente colocar aqui por quantidade, que vai dar no mesmo, né? Do maior para o menor, eu vou ver que a FAPESP é quem mais financia pesquisas para os autores da UFABC durante esse período, depois o CNPq, depois CAPES, depois aqui essa entidade da Grã-Bretanha, depois a Science and Technology Facilities Council, enfim, eu tenho aqui vários órgãos de fomento. Lembrando sempre que o órgão de fomento ele é capturado a partir do artigo. Tá? Então, ele amarra ao artigo que tem algum autor que seja da UFABC. Então, não necessariamente é um financiamento obtido pessoalmente pelaquela pessoa, mas para aquele trabalho a qual ele é coautor. Tá? Então, sempre dessa forma. Então, você tem aqui o filtro que foi aplicado. Se você quisesse ver os artigos, eu quero ver esses 1936 artigos. Você clica, tudo que é azul é link. Então, você clicou ali, ele te dá aqui quais são os artigos. Você pode baixar essa lista, inclusive, e você pode, inclusive, ver esse artigo. Se você clicar aqui, ele vai para o Web of Science para te dar a informação referencial, né, desse artigo especificamente. Tá? E você pode também, agora, sair deste parâmetro e analisar baseando-se em outro parâmetro. Então, você tem aqui os artigos que têm autores da UFABC que foram financiados pela FAPESP. São esses que estão aqui, que eu posso, inclusive, baixar, né? Aqui pelo download, todos bonitinhos. São 1936 artigos. Só que eu posso agora querer analisar. Eu queria analisar quais as áreas do conhecimento que estão representadas nesses 1936 artigos que foram publicados pelos autores da UFABC, que foram financiados pela FAPESP. O que eu queria saber é quais as áreas do conhecimento que a FAPESP está mais financiando para essas pesquisas do pessoal da instituição. Então, eu vou escolher aqui, eu tenho outros parâmetros para escolher, tá? Mas eu vou escolher esse daqui, áreas do conhecimento, que estão representadas nesses artigos. Quando eu der esse Go, na verdade, aquela minha lista que trazia uma lista de órgãos de fomento, agora me trará uma lista de áreas do conhecimento, que são os publicados naquele período, que são de autores da UFABC, que tiveram financiamento por parte da FAPESP. E eu vejo, né? Vamos colocar aqui quantitativo, né? Eu vejo que a área que mais teve financiamento por parte da FAPESP nesse período foi de Física, Partícula e Campos, 619 trabalhos. Astronomia e Astrofísica, 271, Física Nuclear, 209, e vai embora. Tá? Essa classificação de área que eu estou vendo aqui é aquela classificação de 254 áreas do conhecimento que classificam-se na Web of Science. Eu tenho 180 delas representadas aqui. Então, a FAPESP não está financiando trabalhos, de repente, de outras áreas para fazer essa diferença aí para os 254. Mas, de qualquer forma, eu posso mudar esse esquema de áreas do conhecimento. Basta que nesta coluna da esquerda eu venha em áreas do conhecimento e mude. Eu tenho vários outros aqui para mudar. Eu tenho aquele Citation Topics, que é aquele mais granular, mais detalhado por temática. Eu tenho também outras classificações que são regionais, da Austrália, da China, da FAPESP, da OECD, da CAPES também. Então, digamos que eu quero classificar pelas áreas da CAPES, que aqui estão nos 3 níveis, aquelas divididas em 9, em 49 ou em 121. Então, se eu quiser aqui das 121, porque eu quero saber das áreas mais detalhadas da CAPES, o que a FAPESP está mais financiando nesse período de tempo de pesquisas de autores da UFABC. Então, quando eu der um update results, eu vejo que física são 907 artigos, astronomia são 271, materiais, ciências materiais e metalurgia 228, química 219 e vai embora. Tá? Então, você vê que eu comecei com uma análise que trazia uma lista de órgãos de fomento, e a partir da escolha de um parâmetro e do redirecionamento
para me trazer a informação por área do conhecimento, eu acabei obtendo uma outra lista, que eu até mudei aqui a parametrização da classificação de áreas que ele me trazia. E aí ele já me trouxe outras aqui. Tá? Posso baixar isso, né? Então, e posso também, uma coisa muito importante, é que dentro do Insight você não tem só listas, você tem também gráficos. Então, se eu quiser ver isso sob a forma de um gráfico, eu, ao invés de ficar em Table, eu vou para Visual, posso guardar esse gráfico lá naquele meu Organize, nesse Add to Report, e ele me mostra aqui o que ele está plotando, e qual o tipo de gráfico que ele plotou. Aqui eu estou num gráfico de barra. Ah, não, mas eu quero um gráfico de tendência. Legal. Você escolhe o gráfico de tendência e ele te dá o gráfico de tendência aqui. Que você pode também baixar esse gráfico, tá? Você pode, inclusive, aumentar as ocorrências do que mostram nesse gráfico, tá? Ou diminuir. Ou mudar o que você está plotando, ou mudar o tipo de gráfico. Ah, eu estou plotando quantidade de documentos, não, quero citações, por exemplo. Citações. E aí, ele consegue me trazer aqui, citações. Tá? Então, você pode ir mudando isso dinamicamente, né? E ele vai te mostrando, e você já pode ir analisando, ou ir baixando, enfim, tudo que você precisar fazer aqui, você consegue ir fazendo, e talvez até pela quantidade de opções, de possibilidades que você tem, a gente sempre fala que o Insights ele tem uma curva de aprendizado, né? Onde é legal você começar mexendo sem muita necessidade objetiva, né, oficial de fazer análises, mas mais por uma questão de se familiarizar, e aí depois, quando você já estiver um pouco mais familiarizado, você já está mais preparado para fazer análises de uma maneira real, né, de uma maneira oficial necessária. Legal? Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Alguma coisa? Não? Estou olhando aqui no chat, não tem nada. Legal. Vamos fazer, então, aqui uma outra análise. Vamos supor que eu estou, então, interessada em ver aquelas publicações que são do pessoal da UFABC, nesse período de tempo, que tenham sido financiados pela FAPESP, que estejam classificados nessa área de física de 907, que são 907 artigos. Vou fazer novamente um redirecionamento. Nós começamos como órgão de fomento, fomos para a área do conhecimento, agora eu vou ver um outro parâmetro. E quando eu escolho aqui, eu posso escolher, por exemplo, eu posso ver as instituições que estão dentro, né, da autoria desses artigos, desses 907 artigos. Então, eu escolho e vou dar um Go. Nesse caso, o que eu vou ter na realidade? Eu vou ter a instituição master, né? A instituição master, que é a instituição da UFABC, claro, é o nosso filtro, ele está me trazendo aqui. Se eu novamente clicar nesse 907, eu posso ver agora, não mais a UFABC, que obviamente eu sabia que tinha autores ali, mas eu quero saber quais são as outras instituições que colaboram com os autores da UFBC nesses artigos da área de física, essa área da CAPES, né? E durante aquele período de tempo que foi financiado pela FAPESP. Então, vamos dar um Go. Que agora a gente vai ter as instituições que são a representatividade dos coautores nesses artigos que têm autores da UFABC, que estão na área de física, que estão publicados nesse período e que têm financiamento da FAPESP. Aqui eles estão. Ok? Então, você vê que, de novo, você pode ir de uma visualização para outra, a partir de um parâmetro que você queira analisar com um pouco mais de detalhamento, com um pouco mais de profundidade. E aí você consegue fazer isso aqui. Tá? Vamos fazer agora um exemplo do zero.
E para isso, eu vou voltar aqui no Analyze e vou fazer, bem, se a gente já fez de instituição, vou fazer de locations, que é país. O país, eu tanto posso trabalhar com o país, quanto com estados de alguns países, como Estados Unidos, Brasil, China, como também eu posso trabalhar com agrupamentos, tipo o BRIC, Latam, União Europeia. E lembre-se que ele sempre traz a última coisa que você fez, né? Então, deixa eu tirar essa última coisa aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui, para que ele me dê a posição que é, na realidade, a posição mundo, né? Então, eu tenho aqui os países, tá? Eles estão por ordem, vou colocar por ordem de quantidade. Por ordem de quantidade, do maior para o menor. Então, aqui eu estou entre 2000 e 2021, onde eu estou vendo a produção mundial, onde tem algum autor de alguma instituição desses países. Então, aqui o quantitativo. Legal? Só que agora eu não quero ver qualquer país. Eu quero ver, nesse período de 2000 a 2021, eu quero saber quais os países que mais estão colaborando com a UFABC. Então, eu venho aqui, collaboration com instituição, né? Colaboração com instituição. Eu quero que seja colaborando com o UFABC. Então, Date Results. E eu vou ter aqui, na realidade, a representatividade deste período de publicação de artigos que tem alguém da UFABC com alguém de alguma outra instituição desses países. Então, você tem Brasil, né, outras instituições, você tem Estados Unidos, Grã-Bretanha, a Inglaterra especificamente, a Alemanha, França, México, Rússia, e vai embora. República Tcheca, tá? Tem esses daqui, posso andar para baixo, né, para ver os outros, tudo direitinho. Lembra que eu posso incluir indicadores, aquele dá o que está colaboração internacional, aqui colaboração doméstica. Claro que se eu tenho colaboração internacional, eu não sou só uma colaboração doméstica, então aqui você consegue identificar todas essas informações. Ok? Então, lembrando que país, quando você vem aqui em Location Type, ele está pedindo para mostrar só país, mas se eu quisesse, por exemplo, que ele mostrasse, por exemplo, estado, província. Aí ele me mostraria ó, as colaborações com os estados. E aí os estados dos países que tem, né? Já que eu estou falando aqui de colaboração, qualquer colaboração. Ok? Posso agora, por exemplo, pegar esses que são colaborações nesse período de 2000 a 2021, de autores da UFABC colaborando com alguém de alguma instituição que seja de São Paulo, são 6.148. Posso baixar essa lista, posso ver aqui quem é o mais citado, como posso também, agora, identificar onde que esse pessoal está publicando. Então, quais são as revistas que o pessoal da UFABC mais publica quando está colaborando com autores que são de outras instituições de São Paulo? Posso fazer isso. Então, publication, sources, né? E aí, ele vai me direcionar trazendo a lista das publicações, né? Então, de que país são essas publicações, de que área do conhecimento elas estão categorizadas, o fator de impacto dessa revista, o que foi publicado nessa revista, qual é o impacto da citação normalizada da revista, qual é a posição dessa revista pelo JCI, o Journal Citation Indicator, no ranking, tá? Então, você consegue, e obviamente consegue colocar outros indicadores, né? Ah, quero colocar o quartil de fator de impacto. Pode colocar. E aí ele vai incluir mais colunas aí. Tá? Então, você sempre pode colocar mais campos, qualquer um desses, é só você marcar o quadradinho, e ele pode dar o apply
e ele te encaixa mais uma coluna aqui para você ter, e que quando você baixar, além de você analisar aqui na tela, você também vai ter essas colunas todas. Ok? Tudo bem até agora, gente? Nenhuma pergunta mesmo? Tá tudo tranquilo? Tá? Deixa eu andar aqui no chat, ver se tem alguma coisa perdida. Não? Não. Legal. Bem, agora, vamos fazer, então, a gente já acabou fazendo praticamente um exemplo de cada um. O órgão de fomento, as publicações, a área do conhecimento, país, instituição. Vamos para o último. Autores. Autores é aquela opção que, quando alguém me perguntou se podia fazer por departamento, por grupo, poderia ser feito, né? Poderia ser feito aqui, por exemplo, procurando pelo autor, onde eu poderia procurar pelo nome ou pelo identificador único, né? Do ORCID ou do Researcher ID. E eu posso procurar por mais de um. Então, se eu tenho um grupo que tem um departamento que tem, sei lá, 6 ou 10 autores, eu posso procurar por eles. Sempre é interessante você procurar pelo identificador e não pelo nome, para realmente você não incorrer naquela situação do autor ter variações de nome na hora da publicação do artigo. Então, isso é bem importante que a gente chame atenção, porque esse identificador único vai facilitar a sua vida. Uma outra maneira é você filtrar por location, né? Ou instituição afiliada. Eu quero todos os autores que aqui estão, que na realidade disseram que é da Federal do ABC. Isso é a partir de 2008, tá? Que tem essa informação aqui dessa forma. Então, você tem aqui o nome do autor, que a partir de 2008 é amarrado ao UFABC, e aí você consegue capturar essa informação aqui e poderia agora filtrar. Não, mas eu não quero de qualquer área esses autores, eu quero de uma área específica. Então, você poderia, por exemplo, vir aqui e dizer que você só quer o pessoal da área de física. Escrever certo, né? Física. Aí eu posso marcar até todas essas físicas aqui, tá? Física da matéria condensada, física aplicada, física de fluidos de plasma, da ômica, pronto. Marquei todas. Então, eu vou pegar só os autores que publicaram em qualquer uma dessas áreas de física e que sejam da UFABC. Mas digamos que eu quero ver somente aqueles autores, né, eles são 199 autores, somente aqueles autores que, por exemplo, colaboraram com alguém que é de alguma instituição americana, tá? Então, colaboração com localidade americana. Então, eu já vou ter aqui, 18. E digamos que eu não quero pegar aqueles trabalhos multicêntricos, que tem 300 mil autores, eu quero que seja um pouquinho menor. Então, eu tenho um parâmetro bem interessante para isso, que é autores por documento. Um outro muito legal é esse posição do autor. Eu só quero se ele for o primeiro, eu só quero se ele for de correspondência. Mas vamos aqui, autores por documento. Eu quero que no máximo tenha, sei lá, 20 autores. Aqui eu estou com 18. Então, vamos ver. Eu continuo com 18, talvez 20 tenha sido muito alto. Deixa eu diminuir para 10. Então, eu quero que, no máximo, esses artigos tenham 10 autores. Passou para 16 autores. Tá? Então, você consegue ir filtrando, ir trabalhando. Eu não quero qualquer tipo de documento. Eu só quero que tenha sido artigo que eles publicaram, não qualquer outra coisa. Então, vou passar para artigo. A verdade é que todos são artigos. Tá? Então, você consegue ir combinando os filtros, os parâmetros, de maneira a obter essas informações. E você vê que é muito dinâmico, você vai mudando, ele vai encontrando e vai te mostrando, e você pode baixar e pode passar a ver o gráfico, e pode salvar o gráfico também, tá? Então, você consegue realmente várias opções,
tanto de filtragem, quanto de visualizações, quanto de opções do que fazer depois. Você consegue fazer tudo isso. Ok? Bem, agora um detalhe muito importante é que todo mundo que usa o Insights vê essa massa de dados, que é o Insights Dataset. O Insights Dataset nada mais é do que uma massa de dados que tem a produção científica desde 1980 e que vem da Web of Science. Só que você pode construir uma massa de dados e trazer para cá. E isso, na realidade, é a maneira de você fazer, por exemplo, na Web of Science, construindo uma massa de dados e trazendo. O Dalmo Mandela está perguntando: existe alguma ferramenta de filtro por ODS? Sim, nos filtros. Por exemplo, quando você vai aqui, ó, em área do conhecimento, você tem aqui, só que aqui está em inglês, né? É o DG, né? Que são os objetivos das Nações Unidas. Tá? É que aqui não está como ODS, aqui está como SDG, mas é a mesma coisa. Mas para você escolhê-los, Dalmo, você tem que vir aqui no esquema. Aquele que eu tinha escolhido da FAPESP, da Web of Science, que tem o Citation Topics, que é por temática, baseando-se nas citações, ou esses, o SDG, que são os da Nações Unidas. Tá? Então, é só você mudar. É só você mudar o parâmetro, tá? Aqui, como a gente está em autor, mas, por exemplo, vamos fazer um outro aqui zerado. Digamos que eu quero por área do conhecimento, né? Porque para eu ver a lista eu tenho que ir para a área do conhecimento. E aí a gente viu aqui o FABC pelaquela área da CAP, pelas 121 áreas da CAPES. Agora eu vou mudar. Eu vou mudar justamente para as áreas lá das Nações Unidas. Tá? E ó, então, agora está pelos SDG. Então, para saúde e bem-estar, aqui está por quantidade, né? É a maioria, depois energia limpa, depois comunidades e cidades sustentáveis. Então, é a área do conhecimento que você trabalha, tá? Beleza. Bem, agora eu estava falando da massa de dados. Então, a massa de dados, todas essas análises que a gente trabalhou com essa massa de dados, que é a massa de dados normal que todo mundo que tem um insight tem. Só que você também poderá fazer o seguinte: construir uma massa de dados para você. E você tem a opção de trazer até, se não me engano, 20 massas de dados diferentes que ficam atreladas com o seu login. Então, para isso, uma maneira de você criar essa massa de dados é na Web of Science. Então, vou entrar aqui na Web of Science para mostrar para vocês como é que funciona a coisa. Então, peraí, deixa eu entrar aqui na Web of Science. E isso é muito legal, porque também é outra maneira de você fazer aquela análise por grupo, por departamento, por PPG e tal. Você consegue fazer, por exemplo, dessa forma também. Em vez de você ir direto no site, procurar pelo nome do autor ou pelo identificador, você pode fazer isso aqui na Web of Science, que talvez te dê mais margem de filtros, de você ir refinando o teu conjunto. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui um pouquinho mais genérico. Digamos que eu quero analisar tudo que foi publicado, tem que ser desde 1980, mas tudo que foi publicado é de uma determinada área, de um determinado assunto. Como poderia também pesquisar tudo que fosse publicação do autor XYZW, tá? E aí você conseguiria pegar por grupo. Mas aqui, até para ficar um pouquinho mais simples, eu quero ver tudo que foi publicado sobre dengue, tá? Sobre dengue. Fazendo uma pesquisa bem genérica, dentro da Web of Science, é um monte de coisa, 35.742 artigos que foram publicados e que falam de alguma coisa de dengue. Digamos que agora eu só quero analisar o que foi publicado nos últimos 3 anos, 2020, 2021, 2022, tá? E vou pegar e dar um refinar. Tenho 7.187 artigos. Digamos que agora eu quero analisar essa produção científica mundial que fala sobre dengue
nesses últimos anos, né, 2020, 2021, 2022, e eu quero levar essa massa de dados para o meu Insights. Por quê? Porque eu quero fazer todos aqueles filtros, aquelas análises que eu fiz até agora, só que eu quero fazer somente em cima dessa massa de dados que tem a ver com dengue, tá? Nesses últimos 3 anos. Então, eu venho aqui para exportar. Tá vendo aqui que você tem uma opção para Insights? Quando você fizer essa opção para Insights, ele vai pegar essa massa de dados, você dá um nome para ela. Então, vou botar aqui, Dengue UFABC, tá? Para ficar o nome bem identificável. Vou mandar essa massa de dados para o Insight. Só que essa massa de dados, lembra que é a posição da Web of Science hoje. E lembra que a posição que está no Insights, ela foi atualizada, a gente daqui a pouco vai ver a data quando foi, mas ela não tem as coisas mais recentes, né? Então, quando mandar essa massa de dados para lá, vai mandar a massa de dados, mas as coisas mais recentes não vão entrar porque não estão lá, né? Então, a gente vai exportar, ele vai mandar para a minha conta do Insights, aquele endereço de e-mail, que de preferência seja o mesmo endereço de e-mail que você criou o seu login aqui na Web of Science. O que significa que se é o mesmo login aqui, se é o mesmo login lá, beleza, né? Ele vai já mandar direto. Aí agora ele está fazendo. Aí eu volto aqui para o Insights e eu vejo que a última atualização, ó, a última atualização que aconteceu no Insights, aconteceu no dia 29 de julho, bem recente, que trouxe a informação de 30 de junho, que estava na Web of Science. Legal? Que estava na Web of Science. Então, o que acontece agora? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou dar um refresh e aí vamos ver se já chegou aquele nosso dataset do Dengue UFABC. E aí, eu vou olhar aqui os datasets. Ó, tem um insight dataset. Se você vier na setinha, você vai ver os outros datasets. Olha como eu tenho um monte de datasets, tá? E olha o dengue, o FABC aqui. O dengue, o FABC tá aqui, tá aqui. Então, beleza. Então, quando você clica aqui nesse dengue, o FABC, olha o que ele traz. Ele traz os artigos que estão categorizados nessa área. Vou abrir um pouquinho as áreas para tirar aquelas da ONU lá, porque são mais específicas. Deixa eu mudar aqui a área do conhecimento para da Web of Science. E aí eu tenho mais áreas, né? Que são as classificações. Legal? Ah, eu não quero ver isso. Eu quero ver a outra análise. Então, tá bom. Então, vamos analisar por instituição? Analisar por instituição para ver quais são as instituições que estão publicando. Vamos dar uma limpada nesses filtros todos aqui. E vamos usar aquele nosso Dengue UFABC, nossa massa de dados. E aí eu tenho aqui as instituições. Então, se eu olhar as instituições que têm representatividade entre os autores, coautores, daqueles artigos que estão lá naquele dataset, eu tenho aqui eles. Tá? Ah, posso querer ver os autores? Claro. A gente pode agora querer ver o autor. E aí eu vou ver os autores que mais publicaram. Vamos limpar aqui, né? Porque tem filtro um monte da nossa opção anterior. E aí aqui eu venho no dataset e eu vejo quais são os autores. Então, aqui. Se eu colocar por quantidade de documentos, vamos ver quem mais publica. Essa autora. Tá? Ela aparece mais de uma vez, porque na realidade aqui ela tem afiliações diferentes, ó, Berkeley e direto na California System. Então, ele abre as linhas correspondentes. Ok? Então, sempre lembre-se disso, porque você tem um dataset que todo mundo tem igualzinho, que é o Insight Dataset,
mas você pode trazer datasets aqui, que quando você traz, eles ficam aqui no Organize e são especificamente seus, porque são amarrados aqui ao seu login. E o mais legal é que esses datasets, uma vez você trazendo aqui, quando atualiza a massa de dados mensalmente, esses datasets também são atualizados. Legal? Tranquilo? Pergunta, gente. Vamos ver se tem mais alguma que ficou perdida por aqui. Bem, tudo isso que a gente fez de análises valem para esses datasets que você traz. Então, qualquer coisa você vai acabar em qualquer dataset, qualquer uma dessas análises que nós fizemos, você conseguiria reproduzir com esse outro dataset que eu mandei. Vamos aqui o Wagner Carvalho. Na situação de ser publicado um edital específico para uma determinada área, por exemplo, tratamento de água, efluentes ou mais geral ambiental, como posso buscar os pesquisadores da instituição que publicam na área? Na verdade, Wagner, desculpa. A primeira coisa que você tem que fazer é ver qual é a classificação diária do conhecimento, qual a classificação diária do conhecimento que mais se adequaria a esse edital que você está trabalhando. Então, vamos voltar para o Insights Dataset. Eu estou aqui com os autores, né? Autores do mundo, né? Do mundo. Então, eu vou procurar primeiro os autores da UFABC. Então, vamos dar uma filtrada nesse pessoal aqui para botar os autores da UFABC. Então, eu vou para Organização de Afiliação, UFABC, escolho, update, eu tenho todo mundo, tá? Da UFABC. Mas você, Wagner, não quer todo mundo, não quer de qualquer área, você quer de uma área específica. Agora, nesse momento, você vai ter que ver qual é a classificação diária que mais se adequaria. Será que é a classificação? Aí a gente vai filtrar por ela. Então, você vem aqui para a área do conhecimento. Será que, por exemplo, é filtrar por Web of Science na área que você colocou aqui? Deixa eu ver qual que você colocou. Ambiental. Ambiental pode ser algumas coisas, né? Pode ser ecologia, pode ser engenharia ambiental. Aí você poderia, dentro da classificação da Web of Science, você procurar ecologia, aí você procuraria, de repente, engenharia ambiental, engenharia, aí você aqui, ambiental, tá? Tudo bem, aí você vai dar um update, vai ver os pesquisadores que são da UFABC, que são dessa área. Essa é uma maneira. Mas vamos supor que você não quer uma coisa tão generalizada, ecologia, engenharia ambiental. Você não quer isso. Você quer uma coisa um pouco mais específica. Você poderia trabalhar pelo SDG? Talvez sim. Você poderia trabalhar pela classificação da FAPESP? É um pouco mais generalizada. Pela classificação da CAPES? Também de 121, talvez seja um pouco mais especializada. Talvez você pudesse trabalhar pelaquele Citation Topics. E o Citation Topics, o mais específico de todos, é o micro, que é aquele que vai a nível de temática. Então, vamos procurar, no nível de temática, tratamento de água, coisas desse tipo, tá? Então, eu vou colocar aqui no micro, eu quero saber se tem alguma classificação de Citation Topics micro que tem a ver com água. Aí, quando eu coloco aqui water, você vê aqui, groundwater, stormwater, underwater acoustic communication, liquid water, water governance, talvez isso seja. Underwater cultural heritage, water marking, water distribution systems, talvez seja um que você queira também. Então, vamos supor que eu quero esse e eu quero aquele de governança, né? Vamos supor. Aí você clica aqui, ele vai te filtrar por esses parâmetros, tá? Então, na verdade, Wagner, tem várias maneiras de você fazer. Agora, você tem que identificar qual a classificação diária que seria mais adequada para esse edital ao qual você quer trabalhar.
tá? Então, você teria que ver, porque é claro que as classificações de área aqui não estão de acordo com os N editais existentes, né? Eles estão classificações mais genéricas, tipo Web of Science, mais regionais, como a FAPESP ou CAPES, ou mais detalhadas, específicas, como o SDG da ONU ou essa do Citation Topic, baseando-se na atividade de citações, né, recebidas e dadas. Então, assim, então você tem que ver qual que seria a mais adequada para você. E aí você vai identificar os autores que aqui estão. Então, tem que fazer, talvez fazendo essas simulações seja interessante, né, para você identificá-los. Legal? Deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Então, na verdade, assim, em linhas gerais, esse é o Insights, é assim que você trabalha, né? Você tem várias opções do que você pode fazer, várias opções de refinamento, várias opções de totalizações, várias opções de indicadores, várias opções de representações gráficas, e você pode portar tudo isso. Tem a possibilidade de você trazer massas de dados, que aí você pode trazer uma massa de dados específica, que você poderia também, que seria também uma maneira de você fazer, Wagner. Ah, eu tenho que trabalhar só com aquele pessoal que publicou sobre determinada temática. Você pode ir na Web of Science, que nem eu fiz o Dengue aqui, faz uma pesquisa sobre aquela temática, pega os artigos, pode até filtrar por quem é da UFABC e manda para o Insight para você depois ter os análises dos indicadores, para poder identificar quem que publicou mais, quem que recebeu mais citação, quem tem mais impacto de citação normalizada da categoria ou da revista. Então, você consegue analisar tudo comparativamente. É uma outra forma também de fazer. Na verdade, isso é algo bem comum, sabe? Você, dentro do Insight, você consegue fazer uma mesma coisa de N maneiras. Tudo depende de qual é a mais adequada para você em determinado momento de análise que você tem que fazer. Legal? Bem, mais alguma pergunta, gente? Já passamos um pouquinho do nosso horário, mas sempre, eu não falei isso no começo, mas sempre é previsto, né? A gente sempre fala 1h30, 2 horas e dá 2 horas, né? Sempre. Quando a gente fala 2 horas, leva 2 horas e meia. Então, é sempre mais ou menos assim, mas o ideal é realmente esse, que a gente consiga realmente esclarecer todas as dúvidas de vocês, mostrar em linhas gerais tudo isso. E a ideia é que, se você está começando a usar tudo isso agora, a minha sugestão inicial é que você comece a mexer sem nenhum grande compromisso. Tipo, você começa a mexer sem fazer uma análise efetivamente oficial, né? Porque é legal você se familiarizar primeiro, para depois você realmente fazer a análise necessária, porque se você tiver que fazer análise, você já não está familiarizado, já vai ser muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, sempre é interessante fazer ao contrário, né? Começar simulando, né? Fazendo mesmo exercícios por você mesmo, para você se familiarizar. Uma vez passada essa situação, você já fica com uma situação muito mais tranquila de fazer uma análise mais concreta, né? Mais oficial, usando o Insight. Legal? Então vamos lá para a gente finalizar. Perguntas finais. Deixa eu abrir demais aqui o chat, ficou muito grande. Alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Legal. Então, se está tudo tranquilo, só tenho a agradecer mesmo a vocês, a presença, a participação de todos aqui com a gente, tá? Lembrando também que é super importante essa coisa de você fazer essa parte inicial de realmente se familiarizar,